Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Eu os cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus e convido você para estudar mais um pouquinho conosco a Bíblia. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, capítulo 2, ainda não terminamos. Vamos elevar nosso pensamento aos céus agora e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui. Podemos mais uma vez, Senhor, levar a Tua palavra, nos dá sabedoria, discernimento, que possamos, Senhor, ter clareza de expressão e todos que nos assistem possam entender a Sua mensagem, Senhor. Deus querido, Deus amado, abençoa cada um que nos ouve, abençoa sua família, sua casa, abençoa aqueles que nos ajudam a fazer esse programa, Senhor. Fica agora conosco, Senhor. Eu já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Continuando o nosso estudo, Evangelho de Mateus, capítulo 2. Hoje eu quero atentar para os versículos 19 e 21. Convido você para estar lendo conosco. A palavra de Deus diz o seguinte, versículo 19. Morto, porém, Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse-lhe: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois já morreram os que procuravam tirar a vida do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Amém? Interessante, né? A palavra diz então que Herodes agora estava morto. Herodes tinha mandado matar todas as crianças, como nós vimos no nosso estudo anterior, até 2 anos de idade, acreditando que Jesus, o Rei dos Reis, estaria no meio deles. Interessante saber que a dinastia de Herodes, herodiana, ela durou 100 anos, aproximadamente. Foram muitos Herodes. E esse Herodes, que tinha mandado matar as crianças, tinha morrido. E, portanto, Deus avisa que agora ele pode voltar para Israel, né? Jesus provavelmente tinha uns 3 anos de idade e viveu no Egito, provavelmente numa comunidade judaica, mas agora Deus manda que ele volte para Israel. O tema de hoje, ele nos fala muito da importância da gente dar ouvido à voz de Deus. A gente tem que ouvir a Deus, ficar atento a Deus. Deus fala conosco através da sua palavra e nós sabemos que nós temos que ser obedientes a ela, fazer sempre aquilo que Deus manda, sem questionar. É surpreendente, né? Como José ouve a voz do anjo, ele ouviu 3 vezes a voz do anjo, né? E em nenhuma delas ele questionou como, por quê, tá tudo bom aqui, o que está acontecendo, por que eu vou. Nós questionamos demais, nós queremos entender as coisas. Eu concordo que as coisas do mundo tá certo mesmo, a gente tem que buscar entender, mas as coisas de Deus, você tem que simplesmente aceitar e não questionar, porque os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos, né? Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. Nós temos tantas limitações. Olhe para o chão e veja uma formiguinha. Você acha que aquela formiguinha pode te ver de corpo inteiro? Será que aquela formiguinha consegue te ver no todo? De jeito nenhum. Ela sabe o que ela tem que fazer. Ela está andando por ali. Quando você chega perto daquela formiguinha, se você quiser matar aquela formiguinha com o pé, é muito fácil. Nem precisa usar o pé todo. Com a ponta do dedo você mata aquela formiguinha. Entendeu? Sabe que nós somos assim diante de Deus. Nós não temos a menor condições para questionar. Eu vejo com tristeza pessoas gritando,
falando com Deus de uma forma até bastante indelicada, né? Como se ela tivesse alguma autoridade para falar com Deus assim. Eu briguei com Deus. Eu não creio em Deus, eu estou com raiva de Deus. Se Deus existisse, mas Deus é tão misericordioso que se ele fosse ouvir essas pessoas, ela seria esmagada naquela hora, como uma formiguinha. Mas Deus é misericordioso. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe como nós somos. E nós somos pó. Mas Deus é tão maravilhoso que ele é atemporal, ele é presente, passado e futuro. Ele sabe tudo o que está por vir. E quando nós nos colocamos na mão de Deus, outra coisa maravilhosa é que Deus nos deu livre arbítrio. Nós podemos fazer o que a gente quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Você pode fazer o que você quiser, porque Deus permite. Mas ele diz assim, se nós formos obedientes à sua palavra, se nós ouvirmos a sua voz, nós comeremos o melhor da terra. Porque os planos de Deus para nós são planos de bem. O profeta Jeremias fala isso. Para que as coisas aconteçam segundo a nossa vontade, segundo o nosso desejo. Mas nós não cremos nisso, nós acreditamos mais em nós mesmos muitas vezes. Acreditamos que a gente pode prever o futuro, que a gente pode saber o que vai acontecer ali à frente, mas nós não podemos. Nós não podemos nem imaginar o que vai acontecer conosco daqui a 5 minutos, ou quem sabe até 1 minuto. Não sabemos o que vai acontecer conosco, mas Deus sabe. Deus conhece tudo. Então, nós deveríamos ter a atitude de José, não questionar a Deus. Ainda que pareça absurdo, mas como é que eu vou sair daqui agora? Como é que eu vou para o Egito? Estou lá no Egito, agora eu já acostumei aqui, estou vivendo numa comunidade, tem muitos cristãos aqui, tem uma igreja maravilhosa aqui. Não, mas agora é para mim voltar para Israel, aquela terra da onde eu saí, porque o governador estava matando todo mundo, todas as crianças. Mas nunca José questionou, nunca. Ouviu muitas vezes a voz de Deus, nunca questionou. Só, mas eu nunca ouvi a voz de Deus, mas você não lê a Bíblia? Cada vez que você lê a Bíblia, é a voz de Deus falando com você. Nós devemos então ser como José, né? Não questionar, mas simplesmente fazer o que Deus manda, fazer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus, conhecer a palavra, ler a Bíblia e obedecer a Deus. José podia dizer, né, muitas coisas para Deus, mas ele não disse nada. Ele fez aquilo que Deus mandou. Nós devemos confiar cegamente em Deus. A confiança em Deus é que faz com que Deus se alegre de nós e nos abençoe de uma maneira muito poderosa. Ainda que a razão não encontre nenhuma justificativa e nenhuma explicação, mas a confiança em Deus é que deve nos levar a agir. Então agora, tudo passou. E agora a família de Deus já pode voltar para Israel. É interessante, né, que Lucas deixa muito claro que Maria e José viviam em Nazaré, né? E eles deveriam voltar para Belém, Então ele fala assim, então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas quando viu que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonhos, retirou-se para a região da Galiléia. De novo, Deus vai falar com José em sonho. Não vá para Belém, não. Vá para Nazaré. Nazaré era uma cidade que ficava na região da Galiléia. E Nazaré era a cidade onde Maria vivia, né? Hoje eu tive o privilégio de fazer uma peregrinação na Terra Santa e passamos por quase todos os pontos onde são mencionados na Bíblia e passamos também hoje tem uma igreja católica lá, chama-se a Igreja da Anunciação.
aquele lugar, diz que era a casa de Maria. Maria morava ali, uma cidadezinha que era um lugarejo. Sabe que muitas pessoas que querem contradizer a Bíblia dizem que Nazaré não consta no mapa daquela época, ela não existia, que Nazaré não existia. Mas isso não é verdade. Mas nós sabemos que existe, quando você abre o mapa, assim, existe alguns lugarejos que até hoje eles não se preocupam em constar no mapa. Aí você vai, hoje nós temos um sistema sofisticado de via satélite e a gente consegue localizar os mais diferentes pontos, né? Mas é lógico que naquela época não era assim, né? Constava cidades maiores, aquelas onde havia mais movimento comercial, onde passavam mais viajantes, era um sistema de comunicação totalmente diferente. Mas ali a própria arqueologia prova, a história prova, muitos materiais nós temos que Maria vivia ali. E os católicos construíram uma igreja ali, chama Igreja da Anunciação, porque foi ali que Maria recebeu a visita do anjo, que falou a ela que ela daria um filho, né? A Virgem Maria, porque ela nunca tinha conhecido nenhum homem, e que ele deveria se chamar Jesus, né? Que ele era o Salvador, e que ela seria concebida pelo poder do Espírito Santo. Então Nazaré é a cidade onde Maria gerou o Filho de Deus. Lógico, eles tiveram que, havia todo um propósito, novamente vem aí a questão das profecias, porque o povo de Deus tinha que analisar os profetas, é por isso que Mateus escreve aos judeus e menciona muito as profecias do Velho Testamento, para que os judeus não tivessem dúvida de que aquele era o Messias, o Salvador prometido por Deus. Então, agora Maria vai ter que ir para Belém, porque o Messias, esse prometido, não ia nascer, não podia nascer em Nazaré, porque as palavras diziam que ele ia nascer na cidade de Davi. E a cidade de Davi era Belém. E naquele momento, então, ocorre o grande censo de Israel. Também foi uma ordenança de Deus lá em Levítico. E agora, então, eles teriam que vir para Belém. E ali, então, é que Maria deu à luz e nasceu o menino Jesus, né? E nós sabemos também que eles foram para lá por causa do censo, do recenseamento, que ali nasceu o menino Jesus. E sabemos que ali também Jesus, ao 7º dia, foi levado ao templo, que ele foi circuncidado, porque ele era judeu, né? Tudo isso também é profético, né? Mas agora eles voltam para Nazaré. Mas isso nós vamos falar no nosso próximo encontro, amém? E eu quero convidá-lo para estar conosco. Que Deus o abençoe e que você possa tirar o proveito dessa palavra para a sua vida, amém? Deus abençoe.